Paz seja convosco, amados irmãos. Gostaria de dar início a mais um estudo, a mais uma meditação nesse santo sábado. E em nome do nosso Senhor Jesus. E para isso, hoje nós vamos fazer uma meditação em 1 Coríntios, capítulo 15, aonde fala da ressurreição. Ali tinha alguns irmãos que não acreditavam na ressurreição, a princípio, e o apóstolo Paulo, ele explicou ali como que seria esta ressurreição. Então gostaria de ler para os nossos irmãos 1 Coríntios capítulo 15, é uma leitura extensa, 1 Coríntios capítulo 15, mas que dá para nós realmente ver aquilo que o apóstolo estava falando a respeito dos que já dormem. 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 em diante, nos diz assim: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, e não é que crestes em vão. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então aqui, alguns dos irmãos ali estavam dizendo que não havia ressurreição de mortos. Então o apóstolo Paulo, ele vai colocar aqui realmente aquilo que ele recebeu, a palavra do Senhor, e ele está transmitindo como ele recebeu de Cristo, é o que está escrito, E tinha alguns ali que estavam dizendo que não havia ressurreição de mortos. E ele estava colocando aqui, através deste diálogo, no 1 Coríntios capítulo 15, que está tratando exatamente da ressurreição daqueles que já dormem no Senhor. Verso 14 nos diz assim: E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsos testemunhos de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual também, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Então, se os mortos, aqueles que estão lá no sepulcro, não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Verso 17: E se não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então, Cristo, ele foi feito os primícias dos que dormem, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, e o único que subiu aos céus e está intercedendo por nós.
Então ele recebeu todo o poder, como nós já estudamos em alguns outros estudos anteriores, que ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Deus deu para ele, Deus que o ressuscitou. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Verso 19: e se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Verso 23, na sua vinda. Então o homem ele só vai ressuscitar para a vida eterna na vinda do Senhor Jesus, conforme está aqui em 1 Coríntios 15, verso 23. Então aquela ilusão, o homem morreu, o homem bonzinho está no paraíso, o homem bonzinho está com Deus, não, o homem está no pó da terra, esperando a vinda do Senhor Jesus para a ressurreição, conforme está escrito aqui em 1 Coríntios 15, 23. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus e quando houver aniquilado todo o império, toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então a morte ela vai deixar de existir depois da restauração deste planeta, depois da restauração de tudo aqui nesta terra. Então, na vinda do Senhor Jesus agora, aqueles que são de Cristo vão ressuscitar e vão viver e reinar com Cristo. Esses já não vão morrer mais. Verso 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que todas as coisas sujeitou. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos. Porque Cristo Jesus, nosso Senhor, verso 32, se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então ele está dizendo isso, ou seja, tinha alguns ali que não acreditavam na ressurreição. Então o que o apóstolo Paulo estava dizendo? Comamos e bebamos e amanhã morreremos, ou seja, não teria sentido nenhum a vida, né? Então o homem animal, o homem como nós aqui, chegaremos a um momento que dormiremos, como muitos dos nossos irmãos já dormiram lá no passado, estão aguardando a ressurreição, conforme está escrito lá no livro de Hebreus, falando dos heróis da fé. Todos estão aguardando para que se ressuscitam todos de uma só vez, né? Então vamos continuar aqui. Verso 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Então nós temos que estar transmitindo, a Igreja de Deus tem por intuito de realmente transmitir o Evangelho do Reino, falar para as pessoas os acontecimentos, levar
os nossos irmãos a meditar naquilo que está escrito, porque isto nos será cobrado. Então, a partir do momento que nós aprendemos as Escrituras, todos nós nos tornamos discípulos de Cristo e temos por obrigação de falar do seu reino e dos acontecimentos como eles estão escritos nas Escrituras, não invenções de homens. Verso 35. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? Alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com corpo virão? E com que corpo virão? 36. Insensatos, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas um simples grão como de trigo ou de outra qualquer semente. Então, quando você coloca uma semente na terra, ela está morta. E isso aqui está simbolizando a ressurreição. Então, o que o apóstolo Paulo está explicando aqui é isso. Então, quando nasce a semente, ali está representando a nossa vida que teremos, quando Deus trazer de volta a ressurreição do homem. E agora nós seremos glorificados na vinda do nosso Senhor Jesus. Aqueles que estão vivos serão transformados em um corpo glorioso, e os que estarão mortos, que vão ser ressuscitados, ressuscitarão num corpo glorioso, semelhante ao de Cristo. Verso 38. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e a outra a carne dos animais, e a outra a carne dos peixes, e a outra a carne das aves. Verso 40. E há corpos celestes e há corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, e a outra a glória da lua, a outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória da outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Verso 42. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção, ou seja, perfeito, glorioso, um homem glorioso ressurgirá. Verso 43. Semeia-se em corpo ignomia, ressuscitará em glória. Semeia em fraqueza, ressuscitará com vigor. Então, o homem hoje, ele é totalmente uma consequência do pecado, Verso 44. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. É isso que está dizendo aqui, ou seja, esse corpo animal desce à sepultura, ressuscitará, Deus o ressuscitará em corpo espiritual. Pelo seu poder, Deus vai fazer isso, vai ressuscitar. Marcelo morreu, o Marcelo ressuscita, corpo espiritual, é o que está escrito. E se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então, o Marcelo, ele não vai ressuscitar um corpo animal, ele vai ressuscitar um corpo espiritual, conforme está escrito na palavra de Deus. Não é acréscimo, é o que está escrito. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. O último Adão é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal,
depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem ou senhor é do céu. Qual terreno e tais também os terrenos? Qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, hoje nós temos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Seremos semelhantes a Cristo depois da glorificação. Ou seja, aqueles que estiverem vivos vão ser transformados no abrir e fechar de olho, e aqueles que estão mortos serão ressuscitados. E agora, verso 50, e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então a carne e o sangue não vão herdar o reino. Por isso o motivo de ressuscitarmos e sermos glorificados, e aqueles que estão mortos já sairão dos sepulcros glorificados. É isso que está dizendo as Escrituras. Verso 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, verso 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Esse que está escrito aqui. Ou seja, nem todos dormiremos, todos seremos transformados. Transformados para quê? Para reinar com Cristo na sua vinda. Então as Escrituras Sagradas, elas se referem ao reino de Cristo desde o princípio, falando desse reino, sobre a terra, a restauração desta terra. Verso 53. Porque convém que isto que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revista da imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, por isso que nós estamos aqui sempre anunciando a palavra de Deus como ela é escrita, sem fábulas, sem livros escritos pelos homens, sem filosofias gregas introduzidas no meio de um cristianismo entre aspas. Então nós temos que realmente meditar e ver se tudo aquilo que nós estamos dizendo, falando, está escrito. Então essa lenda de que a pessoa, o bonzinho, ele morre, ele já vai direto para o céu cantar hinos. Mentira! A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus fala que os mortos estão na terra, estão inconscientes. Em Eclesiastes fala isso. O morto não sabe coisa alguma. Morto é morto, está dormindo, está inconsciente. Mas chegará o momento que eles serão ressuscitados. Por isso que a palavra de Deus diz lá no Apocalipse 20, capítulo 20: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Ou seja,
está falando que vamos reinar com Cristo durante 1000 anos. Gostaria de ler ainda com os nossos irmãos, aqui em João, capítulo 5, falando a respeito da ressurreição ainda. João capítulo 5, verso 25 em diante, que nos diz assim: em verdade, Jesus dizendo aqui, ele que estava dizendo aqui, em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, deu também o Filho ter vida em si mesmo. Verso 27, e deu-lhes o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. E aí que vai exercer o juízo? Jesus. Não, verso 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então chegará o momento, isso aqui que Jesus está dizendo, e ouvirão a sua voz e sairão para a ressurreição da vida. O homem sairá glorificado, um homem semelhante a um anjo, não que seja anjo, mas semelhante, um homem incorruptível. Então são estas as palavras. Quem tiver o desejo de fazer um estudo mais aprofundado a esse respeito, da ressurreição, morte e ressurreição, nós temos, a Igreja de Deus tem. Qualquer assunto referente às Escrituras Sagradas, nos procurem, entre em contato conosco, e o nosso contato está na descrição desse vídeo. Paz seja convosco, desejo a todos um ótimo dia, um ótimo sábado.